Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Aleluia. No capítulo 8 de João. Paz seja com todos, amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Feliz com Jesus, porque Ele sempre tem nos dado vitória, amém? Amém. Aleluia. Eu Glória a creio que com Deus. você que é servo de Deus também é diferente. Aleluia. Deus seja louvado. Se você quiser, por reverência, a palavra de Deus, ficar de pé. Aleluia. Vamos ler do verso 21 até o 29. Amém? De João 8, verso 21 até o verso 29. De outra feita lhes falou, dizendo: Vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis nos vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos digo que morrereis nos vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhes perguntaram: Quem és tu? Responderam Jesus: Que é desde o princípio vos tenho dito. Muitas coisas tenho para dizer a vós, vosso respeito, a vos julgar. Porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que ele falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço para mim mesmo, mas faço com o meu Pai que me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e não me deixou só, porque eu faço somente o que lhe agrada. Dita estas coisas, muitos creram nele. Amém? Aleluia. Pode assentar em nome de Jesus. Jesus aqui está no meio de uma discussão. Ele é interrogado, já no início do capítulo 8, quando uma mulher pega em adultério. E essa mulher é levada à presença de Jesus pelos que pegaram ela, os acusadores, para ver qual era a reação de Jesus. E Jesus ali, como todos nós sabemos da história, ele começa a escrever no chão, levanta novamente, escreve, e chama aqueles homens e pergunta: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E quando ele olha, já não tinha nenhum mais ali, a não ser a mulher. E ele vai dar aquela palavra de perdão, através da fé daquela mulher, libera ela. E o que acontece? Os fariseus de novo vão até Jesus, interrogam ele mais uma vez, interrogam ele mais outra vez. Porque se nós formos ver, o ministério de Jesus foi um ministério que ele enfrentou e ele foi questionado por todo o seu ministério, desde o início até o final. Questionado para saber da onde que viria aquela qualificação que ele tinha, da onde que viria aquela habilitação de perdoar pecado, de pôr a mão nos enfermos, curar os enfermos, de expulsar os demônios, de dar vista aos cegos. Então a questão aqui é que eles queriam saber da onde que era aquela credencial de Jesus. Porque o judeu, ele sabia que ele tinha que passar por uma escola, ele tinha que passar pelos rabinos, ele tinha que passar pelos mestres, pelos doutores. Aí sim, é como hoje a gente fala, né? Vou fazer um curso de teologia, vou lá pegar o meu diploma, aí sim eu tenho uma credencial para apresentar que eu sou o pastor, doutor fulano de tal, ou sou o PhD fulano de tal, porque eu tenho uma credencial. E eles começam a questionar Jesus, porque Jesus tem umas atitudes e umas ações
que era aquilo que eles deveriam estar fazendo, mas eles não deveriam estar fazendo, tendo credencial. E agora Jesus, sem credencial, estava fazendo aquilo que era quem tinha credencial tinha que fazer. E eles agora interrogam Jesus, e a Bíblia nos fala que, aqui no versículo 25, eles perguntam: então lhe perguntaram, quem és tu? E Jesus lhe respondeu, que é desde o princípio vos tenho dito. Jesus deu para ele a mesma resposta. Aquilo que eu falei lá no início, eu estou falando até agora, porque as minhas próprias ações mostram quem eu sou. Então, irmãos, Jesus, ele foi perseguido, ele foi questionado, ele foi pressionado. E se nós formos ver no início do ministério dele, o que acontece? O próprio Satanás vai procurar arrancar de Jesus a credencial dele. E Jesus sendo levado no monte por Satanás para ser tentado por ele, Satanás vai e pergunta: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus respondeu ele com a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mais uma vez ele questiona ele: se tu és o Filho de Deus, assim diz a palavra, dá ordem aos anjos, os anjos vão te recolher e tal. E mais uma vez mostra para ele o reino e fala: se você quiser eu te dou tudo isso, querendo buscar aquela credencial, da onde que veio Jesus, para saber mesmo com quem estava lidando. E o que acontece? João Batista agora, aquele que batizou Jesus, aquele que viu como a pomba o Espírito Santo descer sobre ele, aquele que é primo de Jesus, do sangue de Jesus, aquele que é da família de Jesus, tem um momentinho que ele manda os seus discípulos interlocutar e perguntar a Jesus se Jesus era o Cristo. Vai lá e pergunta se você é o Cristo. Jesus dá a mesma resposta para João Batista. Fala para ele lá, você que vem perguntar aqui: o cego vê, os paralíticos, os coxos andam, os endemoniados são curados, o espírito maligno sai. E João Batista, com aquela resposta, ele fica mais tranquilo. Mas não para por aí, irmãos. Os fariseus questionaram Jesus. Não para por aí. Os saduceus, os escribas, os discípulos, os próprios discípulos de Jesus, a ponto do próprio Jesus perguntar para eles: e o que vocês dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? Uns falam que é Elias, outros falam que é Jeremias, outros falam que é algum dos profetas. Mas vós, quem que vós fala que eu sou? Pedro, pela revelação de Deus, fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. E ele diz: Pedro, não foi vós, mas sim o meu Pai que te revelou. Glória a Deus. Amém? E então nós vemos, irmãos, que essa questão em todo o ministério de Jesus, ela foi levantada. Até a morte de Jesus, essa questão foi levantada. Herodes, diante de Pilatos, diante do sumo sacerdote, ali apanhando, ali crucificado, ali sendo furado com aquela lança, ao ponto de, depois dele ser furado com aquela lança, aquele centurião consegue os seus olhos espirituais ser abertos, e ele fala: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Então, irmãos, nós vemos agora um outro cenário aonde Jesus nasceu, aonde Jesus foi criado, aonde a mãe de Jesus esperava aquele momento que ele iria deixar tudo, a sua profissão, a sua casa, os seus irmãos, iria fazer a missão que Deus tinha falado com ele no início, que ele seria o Cristo, o libertador. Então chega até mesmo a mãe, os irmãos e irmãs de Jesus, perguntando quem que era ele, se era a família dele. E as ações, irmãos, as ações, muitas das vezes uma pessoa, ela pode confundir. As ações de pessoas podem confundir. O que eu quero dizer com isso? Jesus, ele estava tendo algumas ações que era aquilo que os judeus deveriam estar fazendo, deveria estar agindo como tal, mas não estava agindo. Agora eles estavam questionando Jesus, porque Jesus estava agindo daquela forma. E Jesus responde para ele: olha, eu não sou desse mundo, vocês não entendem nada porque eu sou do outro mundo. E agora Jesus, no versículo 28, que é onde eu quero frisar a mensagem dessa noite, Jesus disse para eles assim: disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas faço como meu Pai me ensinou. Jesus, ele quis ensinar ali, irmãos, naquele momento para os judeus,
algo muito importante que nós temos que aprender e praticar e pôr em prática na nossa vida. Que nós devemos ter ações como filho de Deus, que nós devemos ter reações como filho de Deus, e que nós também devemos superar as coisas como filho de Deus. E eles agora chamam a atenção deles e falam assim: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço de mim mesmo. A questão aqui é que Jesus estava falando: vocês estão questionando das minhas atitudes, das minhas ações. Ok, eu estou falando do meu Pai. Tudo que eu faço com o meu Pai. Tudo que eu falo com o meu Pai. Tudo que eu estou sendo direcionado a fazer, eu estou fazendo com o meu Pai. Porque no contexto ali, onde Jesus fala que é a luz do mundo, Ele fala: eu e o Pai somos um. Aquilo que o Pai faz, eu também faço. E Ele só repete aquilo para esses judeus aqui, para eles entenderem que tinha que ter um reflexo, não só de nome, não só de ações e reações, mas tinha que ter um reflexo da verdadeira paternidade e da verdadeira atitude de filho, como filho de Deus, que eles não estavam fazendo. Aí ele fala: ok, então nós podemos agora enganar com pessoas, nós podemos agora ver então que nós podemos confundir com pessoas. O que eu quero falar com isso? Tem pessoas que não é filho de Deus, que agem como filho de Deus. Tem pessoas que não é santo, mas que agem como santo. Tem pessoas que não é direito, mas que agem como uma pessoa direita. Tem pessoas que tem uma aparência de boa e não é boa, e tem pessoas que não é boa e tem uma aparência de boa. É isso que Jesus está querendo falar para eles: vocês estão vivendo de uma aparência que vocês não têm, e está falando de mim porque eu estou fazendo aquilo que meu Pai pediu para mim fazer, e é o que vocês deveriam fazer. Então nós vemos aqui, irmãos, que ele chama a atenção desses judeus, de pai para filho, ensinando para eles aqui como que eles deveriam agir, como que eles deveriam fazer. E aqui não é nada mais, nada menos do que uma obrigação. Ele está falando: isso aqui é uma obrigação de vocês como filho de Deus fazer isso. Eu aqui no louvor, é muito fácil eu mostrar que eu sou um cristão, levantando minha mão, batendo palmo, o Pietro pedindo para mim aplaudir. Na hora de um congresso é muito fácil eu pular, eu saltar. Na hora onde Jesus está lá curando na fila de Jairo, é fácil juntar a multidão. Na hora onde Jesus está lá multiplicando o pão, é fácil você ter uma atitude crente: eu estou seguindo Cristo, eu estou servindo a Cristo, eu estou aqui junto com Cristo. Mas na hora que precisa de você talvez mostrar uma reação de quem é crente, aí é que o negócio começa a complicar. Porque, irmãos, vou te falar um negócio que aconteceu comigo. Tem 2 anos e pouquinho que eu sou casado, e todo que casou aqui vai concordar comigo. Se você não concordar, você é mentiroso. O que você descobriu na sua mulher, no seu esposo, que você, quando namorava, não descobriu? Hã? Alguma coisa? Não, eu estou falando coisa ruim. Você não faz isso não. Hã? Tem uns negócios que não dá vontade de falar, mas não pode falar não. Que você tem que contar só debaixo do cobertor, né, irmão? Então, irmãos, umas ações, sabe, que acontece que enquanto você está namorando, você aparenta ser um pouquinho uma pessoa, e depois que você conquista aquela pessoa, parece que você dá uma relaxadazinha aí. E a vida vai levando, e a vida vai me levando, e vai acontecendo umas coisas que você não vê naquela pessoa, você vai começando a ver. Então isso chama uma reação de uma coisa que você não esperava que tivesse. Então é a mesma reação que aconteceu ali com Jesus. É a reação que eles não esperavam que tivesse, que eles acharam que Jesus ia bater neles, ia falar muito. Jesus: não, eu só estou fazendo o que meu Pai pediu para me fazer. E aí Jesus mostra para ele e fala assim: ok, então vou tentar mostrar, desenhar para vocês uma forma que a reação de quem é filho de Deus é diferente. Porque parecer filho de Deus é muito fácil, agora ser como filho de Deus, agir como tal, é diferente. Aí Jesus começa a falar para eles, que falou no versículo 28: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu nada de mim faço. Aí começa Jesus ensinar o que é ter uma reação de filho de Deus. Porque até ação, até o capeta, a Bíblia fala que até o capeta faz ação de Deus, né? Até os demônios creem que
estremece. Quer dizer que é ação. Ele tem as ações também. Anjo de luz, para se enganar, como os anjos das trevas se faz passar por anjo de luz. Então quer dizer que até os demônios conseguem enganar. Agora imagina o homem, irmão, e o brasileiro ainda que é cheio de maracutaia, de gambiarra, né, pastor? Que gosta mesmo de fazer negócio. De vez em quando nós vamos lá na bola, a gente vê a reação que a gente não vê na pessoa, mas nós estamos jogando bola, a gente vê, irmão, puxa o cabelo e dá umas bicudas e sai, é coisa que está escondido. Dentro do ser humano tem uns bichos que estão escondidos. E às vezes esses bichos têm que sair para fora, sabe para quê? Para você pôr eles para correr. Dentro do ser humano, eu aprendi uma vez isso no livro. Dentro do ser humano tem traíra. Quem concorda comigo? É o peixe, o traíra, né? Não sei por que eles pegaram o peixe e colocou com uma pessoa traidora, né? Dentro do ser humano tem a onça. Você acha que é mais para as mulheres que viram a onça, né? O mais feio deles que eu aprendi é o porco. No meio da sujeira, no meio das coisas ruins. E o porco acomoda com sujeira, o negócio está sujo. E ele quer mais sujo ainda. Quanto mais sujo para o porco, melhor é. A ponto de Paulo falar que nós devemos ter cuidado para não ser como o porco que foi lavado e depois voltou ao seu despojo. O sangue de Jesus tem preço, irmão. Nós temos que valorizar. Ser filho de Deus é ter reação como filho de Deus, como tal. Então Jesus começa a mostrar para eles que a reação não tem nada a ver com a ação. A ação é o processo da reação que leva para a superação. Amém? Então Jesus agora mostra para eles, vou te mostrar como que o Filho de Deus, com ação, ele tem que reagir. Aí Jesus vai lá e pega no dia deles o que está acontecendo e fala assim, olha, eles debaixo da opressão dos judeus, os judeus faziam eles andar 1 milha para levar as coisas. Ele fala, se te pedir 1 milha, anda 2, isso é reação. Você está mostrando meu filho. Se bater aqui do lado da face, vira o outro. Reação. E às vezes, para nós pôr isso em prática é difícil. Se pisar no calinho do meu pé, não pisa não, menino, que eu subo na tamanca. Falar mais alto comigo, não fala não, porque eu fecho a mão. Complicado, irmão, espaço comigo, essas lutas interiores, essas coisas que estão dentro de nós, que nós precisamos enxergar e relutar com elas dia a dia, porque a carne, ela não converte não. A carne, ela não muda de ser carne, o desejo dela, ela tem. Pergunta um velhinho se ele quer morrer. Não quer não, está com 100 anos lá de bengala, não, quer viver mais uns 100 anos, meu filho. Porque a carne está ali, comendo, bebendo, divertindo, aproveitando a vida, que Deus fez isso para aproveitar mesmo, mas debaixo da vontade, da presença dele. Amém? Amém. Outra coisa, aí eu pergunto, para mim mesmo eu fiz essa pergunta, como filho de Deus, como tem sido a minha e a sua reação quando o negócio espreme um pouquinho para o nosso lado? Quando pisa no calinho, quando toca naquela ferida que não pode tocar, o que sai? A Bíblia fala que nós somos o quê? Ramos ligados na videira. E a videira é a árvore que dá o quê? O azeite, né? Então quando espremeu Jesus, o que saiu de Jesus? Sangue, água. Mas agora, depois da água no mundo espiritual, começou a sair azeite. No Getsemane ele suou, ele morreu ali, ele padeceu ali. Mas aí ele estava mostrando para eles, quando levantar o Filho do Homem, vocês vão saber que aquilo que eu falo, estou falando do meu Pai. Aí tudo começa quando aparece ali o beijo de Judas. Apareceu o primeiro sinal da reação de Jesus. Vem Judas e começa agora a via dolorosa, agoniante, desesperadora de Jesus, que aonde aquilo que ele pregou para os seus discípulos, ele tinha que pôr em prática agora. Aquilo que ele falou que ia fazer, que ele falou da sua morte muitas vezes, ele falou que veio para isso, ele tinha que cumprir. E quando os soldados vem Pedro e corta a orelha de Malco. Jesus, já no meio do seu caminho, do seu desespero, pega a orelha daquele homem
e corta, ensinando que mesmo no meio das dificuldades e dos problemas, você ainda deve superar e reagir como filho de Deus. Vai Jesus agora, pega uma cruz na sua via dolorosa, subindo para o Gólgota, o Monte da Caveira, sendo chicoteado. Colocaram na cabeça dele uma coroa de espinhos, zombaram nele, cuspiram nele. Ele cai, o chicote come em cima. Chega Jesus no momento da sua crucificação, e no momento da morte, ele ainda tem forças para ensinar como que deve agir um filho de Deus. Que ele falou: na minha morte que vocês vão aprender muito comigo. Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Reação do filho de Deus, reação de como nós devemos agir. Novamente, Jesus encontra com dois homens do seu lado que estão sendo condenados. Um está zombando dele e o outro fala: você não sabe o que está falando. E Jesus, ainda na sua grande agonia, libera uma palavra de perdão para aquele homem e fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Reação de um filho de Deus, nos mostrando como que nós devemos agir em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos problemas, em meio aos nossos inimigos, em meio às nossas perseguições, em meio às dificuldades da nossa vida, em meio aos problemas da nossa vida, em meio às situações difíceis da nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Jesus passou por toda aquela via dolorosa, por todos aqueles momentos difíceis, mas Ele deixou a palavra de consolo, a palavra de esperança, a palavra de vitória, que Ele estaria conosco todos os dias, até que viesse a consumação do século, que Ele não nos deixaria só, como naquele momento Ele falou: eu não estou só, porque meu Pai nunca me abandonou. Ele também disse: essa leve e momentânea tribulação que vocês estão passando, isso Ele falou para Paulo, ela vai produzir para você, Paulo, um eterno peso de glória, a qual você nunca vai perceber, Paulo, quão grande isso é. Ele disse ainda que as tentações que vêm sobre nós, elas não são sobre-humanas, ou seja, não são maiores do que aquilo que nós podemos suportar. E fiel é Ele, que ainda que nós não conseguimos passar, Ele nos dá uma prova que nós vamos caber dentro daquela prova. Se você está passando por luta, se você está passando por dificuldade, se você está se sentindo lá embaixo, fracassado, sem força, sem motivação, sem ânimo, eu quero dizer para você, Jesus também passou por isso, mas Ele não viveu o resto do momento da vida dele nesses momentos e nessas situações, porque Ele tinha uma caminhada a cumprir, e Ele tinha que superar aqueles desafios, obstáculos da vida dele, como nós também devemos enfrentar a nossa vida, as situações, os problemas, superando os obstáculos da nossa vida. Qual é a expectativa de um filho de Deus? Qual é a expectativa das pessoas que te olham fora? As pessoas têm que te olhar como uma ajuda, como um benefício. E muitas das vezes as pessoas estão olhando alguns crentes como o pior exemplo que existe. Eu sei igual fulano? Nunca na minha vida. Prefiro não ir para a igreja. Jesus nos está chamando a minha atenção, a sua atenção, para nós termos uma reação na nossa vida como cristão, para nós termos na nossa vida ação como cristão, filho de Deus, e superar também os problemas da vida como filho de Deus. Qual que é a expectativa de um filho de Deus? É de você perdoar, é de você amar, é de você ajudar, é de você fazer o bem, é de você estender as mãos, é de você acolher, é de você evangelizar, é de você pregar o reino de Deus. Parece que a igreja perdeu um pouco o foco do que é fazer e ser filho de Deus. Mas não fica só nisso, irmãos. Jesus, Ele disse que na morte dele nós iríamos aprender com Ele. Ele disse aqui no versículo 28, disse-lhes: pois quando levantados o Filho do Homem, então sabereis que eu sou o que faço, e nada de mim mesmo faço, mas faço como meu Pai me ensinou. Chega um momento, Jesus morre. Jesus
não tinha nenhum lugar para ser sepultado. Jesus não tinha nenhum lugar para ser enterrado. Um homem muito importante, rico, um homem que fazia parte do mundo político daquela época, José de Arimateia, que no jardim tão bonito da sua casa, eu imagino assim, por ele ter muito dinheiro, ele falou: não, eu vou fazer um túmulo na minha casa, que quando eu morrer, eu vou ser enterrado aqui nesse lindo jardim. Ele cede naquele dia a tumba, ou aquela catatumba para Jesus, aquele sepulcro para ele passar ali uma temporada de 3 dias, sem saber que seria 3 dias. E o que acontece? Jesus agora começa a enfrentar um dia na vida dele que, se você não enfrentou, você vai enfrentar. Se você enfrentou, talvez ele vai vir de novo. Jesus agora entrou na sexta-feira da vida dele. Sexta-feira, muitas das vezes a gente fala de um dia pesado, não é? Semana toda de trabalho, todo para chegar sexta-feira. Muitas vezes não é nem para pegar o cheque, é mais para descansar o corpo, esvaiar um pouco, a cabeça, esfriar a cabeça, porque a tortura, o trabalho ali, o dia a dia, a pressão, aquela cobrança, aquela coisa toda. E Jesus enfrentou tudo aquilo que ele tinha que enfrentar. Então chegou a sexta-feira de Jesus. A sexta-feira fala do dia de luto, fala do dia de escárnio, esquecimento, fala de um dia de tribulação, de fadiga, de ingratidão, um dia de linguagem demoniada, onde todos vão te acusar, onde todos vão te perseguir, onde talvez todos vão te perseguir. Quem sabe você está vivendo essa sexta-feira na sua vida? Tudo para você não dar certo, tudo para você dar errado, tudo para você está sendo impossível, você não está tendo mais força para orar, para buscar a Deus, na sua família, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Parece que tudo está entrando assim, o reboliço, mas ao contrário, é a sexta-feira que chegou. Talvez você não está conseguindo enxergar que é um meio onde Deus está tentando tratar com a sua vida, é um meio onde Deus está tentando te chamar a atenção, te aproximar mais dele, para você entender que os problemas muitas das vezes vêm para nós crescermos espiritualmente, para nós termos mais intimidade, comunhão com Deus, para nós nos aproximarmos mais de Deus. Então a sexta-feira, ela chega para toda, ela chegou para Jesus. Aquela sexta-feira chegou, e como chega a sexta, também chega o sábado. E o sábado também é um dia que para Jesus não foi um dia muito bom. O sábado às vezes também para nós não é um dia muito bom. Quem sabe você está enfrentando o sábado, não é um dia de angústia, não é um dia de fadiga, de medo, mas talvez é um dia de silêncio. Você está tendo aquele silêncio, Jesus na sua tumba, o silêncio, o céu estava parado, o inferno estava vibrando ali a sua consagração, que ganhou, que venceu, que Jesus não era o Cristo e que agora ele iria triunfar, iria arrebentar com a terra. E o silêncio ali, estava agora o sábado, tudo paralisado, esquecido de tudo, de todos. Os seus discípulos que mais andaram perto dele, falou assim: vamos pescar. Até eles esqueceram de Jesus, saíram para a vida monótona deles novamente, vão pescar. E quantas das vezes você talvez está numa situação dessa, achando que está esquecido, achando que ninguém está te vendo, achando que está abandonado, que está sozinho, que você está passando pela luta de qualquer maneira, que ninguém está olhando para você, ninguém está te percebendo. Eu quero dizer para você, meu irmão, o silêncio pode estar acontecendo, mas enquanto está acontecendo o silêncio, Deus está fazendo o plano, o projeto dele entrar em ação no céu, e na hora certa, no dia certo, no momento certo, a sexta-feira vai passar, o sábado vai passar, e eu quero dizer para você que vai chegar a madrugadinha do domingo, e aquela mesma mão que tirou Jesus lá daquela catatumba, daquele túmulo, é a mesma mão que hoje e sempre vai tirar você da situação que você estiver enfrentando. Eles colocaram uma grande pedra ali na frente do sepulcro de Jesus, dizendo e simbolizando que ali terminaria o final da vida de Jesus, ali estaria. Quem sabe colocar uma pedra no seu ministério, uma pedra na sua vida, e falaram: esse aí morreu, esse aí acabou, agora eu quero ver o que ele
vai fazer, irmãos, aquela mesma mão que tirou Jesus de dentro daquela sepultura, é a mesma mão que essa noite está estendida para você, para te levantar, para te acolher, para te abraçar, para te dar a direção. Eu quero dizer para você, ela está em toda a Bíblia. É aquela mão que lá no capítulo 1, no versículo 28 de Gênesis, ele diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança, e pegou o barro e começou a formar o homem. É a mesma mão que o dia que ele chamou Noé e falou: Noé, você vai entrar na arca, e quando você entrar na arca com aqueles que entrar com você, eu fecharei a porta, Noé, e ninguém vai entrar mais e ninguém vai sair mais. Essa mesma mão, irmãos, é aquela mão que um dia Abraão subiu no monte com toda a sua fé e amor que ele tinha pelo seu filho, e foi levar ele em sacrifício, e quando ele levantou o cutelo, aquela mão proveu para ele o cordeiro e falou: não, Abraão, eu sei que você é obediente. É a mesma mão, irmãos, que um dia ela chamou um homem chamado Moisés e escreveu as tábuas da lei e mostrou para ele os mandamentos. Essa mesma mão, sabe qual que é? É aquela mão que deu vitória aos exércitos de Israel, para mostrar para eles que tinha um Deus chamado Senhor dos Exércitos, que guerreia as nossas guerras, que peleja as nossas pelejas. Essa mesma mão, sabe qual que é? É aquela que teve com Sadraque, Mesaque, Abidnego dentro da fornalha, ali protegendo eles do fogo e da chama ardente. Essa mesma mão é aquela mão que tampou, que travou, que fechou, que costurou a boca dos leões para não comer Daniel. Essa mesma mão é aquela mão, pastor Cássio, que escreveu na parede Tekel, Tekel. É aquela mesma mão, irmãos, que levantou Jesus da sepultura. É a mesma mão que deu Pedro autoridade para levantar um paralítico ali na frente do templo da Formosa. É a mesma mão que tirou Paulo e Silas da prisão. É a mesma mão que deu autoridade à igreja e disse à igreja que contra a minha igreja as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa mesma mão é aquela que Isaías escreveu no capítulo 59, no versículo 1: os meus ouvidos não estão tapados e nem as minhas mãos estão encolhidas, para que eu não possa vos alcançar. Glória a Deus! Será que você pode glorificar a Deus? Eu quero dizer para você, o domingo para Jesus chegou. O seu domingo vai chegar. O seu domingo vai chegar. A sua hora vai chegar. Aquela mesma mão que tirou Jesus daquela situação, daquele momento, daquela hora, é a mesma mão que está aqui essa noite e quer tocar e quer alcançar o teu coração, quer fortalecer, quer animar, quer encorajar, quer revigorar, quer te dar mais da vida, da presença dele, para você agir, reagir e superar as dificuldades da sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Santo, santo é o Senhor. No domingo, Santo, santo é o Senhor, Jesus. eu posso chamar como o dia da superação. Domingo, dia da glorificação, o dia da honra, o dia do triunfo, o dia da vitória. Quem sabe pode ser hoje aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem esperado, Deus pode derramar na sua vida. Irmãos, tem algumas histórias que comovem a gente. Eu tentei arrumar a foto, mas foi muito em cima, não deu. Mas essa imagem está na cabeça de todas as pessoas que já viram e já acompanharam as Olimpíadas. Eu não sei que ano que foi. Achou? Deixa eu ver. Só um minuto. Aleluia! Ah, conseguiu, né? Karina é festa. Essa imagem, eu tenho certeza que ficou na cabeça de todo mundo. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quem lembra dessa imagem? Eu lembro. O que é que foi isso? Superação de... Me ajuda. Uma mulher que estava disputando uma corrida de longa distância, que foi a última a chegar. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Quem lembra quem foi o primeiro que chegou nessa corrida aí? Fala para mim. Você lembra, Garça? Você lembra? Você lembra? Por que ninguém lembra e dela lembra? Ela marcou. Ela superou
E pela superação dela, ali estava ambulância, estava médicos, paramédicos esperando ela, que ela estava quase caindo. Queria talvez tentar arrumar o vídeo dela, que vê ela chegando no finalzinho, ela quase caindo. Isso é superação, irmão. Jesus está ensinando isso aqui para nós aqui, ó. Superação. E eu vou falar uma coisa que talvez vai ser assim, de outro mundo para você. Superação não tem nada a ver com a fé. Tem não. Nada a ver com a fé. Aí vai entrar a sua disposição, a sua aptidão, a sua vontade, o seu querer, a sua disponibilidade de ter as coisas na sua vida. Aí vai entrar a sua determinação, a sua obstinação para conquistar. E se você quiser achar isso, eu vou dizer para você, você está no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa, que é Jesus. Eu estou falando, escuta, eu estou falando de pessoas normais, comuns. Eu vou chegar lá. Outra superação, Ronaldinho na Copa de 2002, ninguém dava nada para aquele homem, joelho todo arrebentado, todo quebrado, ninguém deu nada para Ronaldinho. Não foi uma vez, não, foi várias vezes. O que ele fez na Copa de 2002? Arrebentou o balão, superou pessoas comuns, irmãos. Vou dar 2 exemplos de presidente lá no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Um homem chamado Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido como metalúrgico, lá da região do ABC Paulista, tinha um sonho de ser presidente. Que coisa linda. Foi sindicalista, se tornou presidente nacional dos sindicatos, das indústrias, não sei o que. Candidatou uma vez, ninguém deu nada. Candidatou 2 vezes, ninguém deu nada. Candidatou até, irmãos, que ele superou não só a expectativa dele, mas dos outros. Você já viu quando você tem uma expectativa que você supera ela e nem as pessoas estão esperando? Fala, poxa vida, que cara conseguiu isso? Você mexe até com as pessoas, com a sua superação. Um homem chamado aqui, um dos mais importantes presidentes dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Ninguém dava nada para ele, ele tentou, até que ele se tornou também presidente da nação dos Estados Unidos, que hoje é um dos ícones da nação, respeitadíssimo. Eu estou falando, irmãos, de pessoas normais como essa mulher, que eu nem sei o nome, nem que país que é, mas a imagem que ela passou, deixou para nós, ficou na nossa mente. É a imagem que a Bíblia está tentando lançar dentro da nossa mente espiritual, para nós pôr esse negócio, para entrar num processo que eu devo agir como cristão, como filho de Deus, reagir como filho de Deus e superar os problemas como filho de Deus. Agora, eu falei com você que eu estava falando de pessoas normais, pessoas comuns. Ali eram pessoas normais e comuns. Agora eu estou falando para um grupo de pessoas aqui que não é normal, que não é comum, porque o Jesus mesmo falou, eu não sou dessa terra, eu não pertenço a essa terra, eu não sou uma pessoa normal. Ele está falando para pessoas, irmãos, que são pessoas incompreensíveis, inormais, porque são pessoas que vão morar lá no céu, são cidadãos do céu. Agora imagina, essas pessoas superaram os problemas, os obstáculos, sem ter fé. Agora imagina você, filho de Deus, como que você vai reagir diante dessa situação? Você tem fé, você tem o Espírito Santo ao seu favor, tem a unção de Deus, tem a mão de Deus, tem o poder de Deus, tem as promessas, tem as bênçãos, tem toda sorte de bênção que veio lá do céu para a sua vida já. Será que você vai ficar capengando, olhando para o chão, esperando o tempo passar, dando risada? Ou você vai levantar, sacudir a poeira a partir desse dia e falar, não, eu sou filho de Deus, eu vou agir como filho de Deus, eu vou reagir como filho de Deus e eu vou superar as dificuldades, os problemas como filho de Deus, porque eu sou uma pessoa que tenho dentro de mim esse dispositivo, porque eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu tenho dentro de mim, eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Irmão, às vezes nós temos que falar com nós mesmos essas frases. Nós esperamos que as outras pessoas falem, mas nós mesmos temos que falar com nós às vezes. Eu posso, eu sou capaz, eu sou competente, eu consigo. Já viu, às vezes acontece no seu trabalho assim, que o patrão te dá um trabalho que parece ser um pouco difícil, e você fica lá assim, uns 10 minutos ou mais, não sei por onde eu começo, não sei o que eu vou fazer. Se você não pegar e pôr a mão naquele negócio, não sai não, irmão. A vida é assim também. Você ficar esperando, eu não vou não. Levanta e fala, começa a orar, começa a clamar a Deus, começa a buscar a Deus, começa a pedir a direção, começa a pedir para trabalhar na sua vida, para encher a sua vida, para derramar poder, para te mostrar quem que você é, o que é que Ele tem para a sua vida, o que que Ele quer fazer na sua vida, o que que
sabe se prega, se não prega, se tem chamado, se não tem chamado, está em dúvida até hoje, irmão, paga um preço com Jesus, fala: Jesus, o Senhor me chamou para quê? Eu estou aqui, me usa, faça o que o Senhor quer, entrega para a vida na mão dele, assim você vai ver, as coisas vão acontecer, você vai superar. A Bíblia fala, lá em João 1,12, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aqueles que creem nele. Jesus deixou para eles aqui a mesma palavra: se vocês crerem que eu sou, vocês vão saber para onde eu vou e vão comigo. Mas se vocês não crerem, sinto muito, não posso fazer nada para você. E a Bíblia fala aqui no finalzinho que muitos creram nele. E se você está aqui essa noite, eu creio que é porque você crê em Jesus. Você é um filho, não um filho qualquer, você é filho do Deus Altíssimo. Ele te adotou através de Jesus, do sangue dele. Você tem um sangue, aquele sangue que correu na veia de Jesus, ele corre na sua vida hoje. E ele chama você para tomar na sua vida essa atitude de superar os problemas, dificuldades, de encarar a vida de uma forma diferente. Quero convidar você a ficar de pé. Amém? Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito dele. Eu quero que você abra lá comigo, por favor. Joninha vai ler para mim. Vem cá, Joninha, na frente. Você está bonito demais. Amém. Amém. Oh, Deus de glória. Glória a Deus. Estou plenamente certo de aquele que começou a boa obra em mim, há de completar até o dia de Jesus Cristo. Amém. Amém. Dá uma salva de palmas para Deus. Esse versículo mexe muito comigo, irmãos, porque, em outras palavras, sabe o que Deus está querendo falar para nós aqui? Ele está falando assim, ó: Sérgio, eu acredito em você, Sérgio. Aleluia. Pastor Cássio, eu acredito em você. Evangelista, diácono, presbítero, igreja, eu acredito em você. Meu Deus, se Jesus faz um investimento desse e ele fala: aquilo que eu comecei, eu ainda não completei, é porque tem muita coisa ainda para fazer. Eu não sei se você pensa assim, mas eu penso: ele tem muita coisa para fazer na minha vida. Eu creio que na sua vida também tem muita coisa para fazer. Ele acredita em você. E sabe o que para mim é mais feio? Hoje eu fiquei lá em casa, eu chorei muito comigo, falando comigo mesmo. Às vezes acho que eu sou doido, que eu falo comigo. Às vezes nós não conhecemos nós mesmos, porque nós não acreditamos nem em nós. Como é que eu vou vencer se eu não acredito nem em mim, gente? Como é que eu vou superar? Como é que eu vou reagir se nem em mim eu acredito? Começa a acreditar mais em você, crente. Começa a acreditar mais no potencial que você tem. Começa a acreditar mais na unção que você tem de Deus que está na sua vida. A Bíblia fala que a unção de Deus já está sobre nós, já foi liberada. É só você ligar esse dispositivo aí e deixar o negócio destravar e deslanchar, que chama superação. Supere com Deus. Você não vai ser um Superman, mas você vai ser mais do que vencedor em Cristo. Já é, né? Amém? É por isso que Ele vai completar essa obra na minha e na sua vida, porque Ele acredita que o investimento dele não foi investimento para perca, mas sim um investimento para ganho, para resultado, e que vai trazer benefício para o reino dele. Amém? Feche seus olhos onde você está. Eu não sei como você tem vivido os seus últimos dias. Talvez passando pela sexta, talvez passando pelo sábado, talvez ainda pior do que isso. Mas essa noite
Eu tenho para você uma palavra, igual eu te disse, que as mãos daquele que tirou Jesus está aqui para tocar na sua vida, te fortalecer, te levantar, assinar os papéis que você precisa que assine, carimbar o carimbo que precisa ser carimbado, abrir a porta que precisa ser aberta, agir no casamento onde precisa ser agido, operado, na sua família aqui no Brasil, aonde quer que esteja. Deus só espera de você a sua reação e a sua superação. Que você venha nessa noite pedir a Ele para estar fortalecendo a sua vida, animando, motivando e te dando força para você vencer com entusiasmo, mesmo passando por luta, por tribulação, sabendo que tem um peso de glória nos esperando, incomparável. Fale com Ele essa noite, fala com Ele. Aleluia. Quero ser como criança, Se entregue nos braços do Pai essa noite. te amar pelo que é, Como uma criança, dependa dEle. voltar ainda sonhos, Acredite em você, acredite nos seus sonhos, acreditar em ti, acredite no futuro melhor, acredite que as coisas podem mudar. mas às vezes